Vamos para as funções do segundo grau, função do segundo grau. Então, ó, função do segundo grau, acompanhando aqui, tá na página 183, é a aula 20, 21, 22, são 3 aulas, tá? Então, uma aula mega sobrecarregada de coisas. Então eu quero dar 3 exemplos para a gente ficar ninja na função do segundo grau, de gráfico, imagem, vértice, valor máximo, valor mínimo, raízes, interseção com x, com y. E aí, depois a gente vai partir para as questões para deixar mais caprichado, beleza? Então vamos lá, função do segundo grau, velho. Primeira coisa, que é uma função que vai de reais em reais, então, de novo, esse primeiro conjunto é o domínio, são todos os valores para x, então, de novo, com o eixo x eu tenho uma infinidade de valores, e esse conjunto é o contradomínio, tá? Então, aqui é x, e esses valores são os y, contradomínio. Os x que estiverem relacionados com o y, esse y aí é chamado de imagem, tá? Depois a gente vai avaliar a imagem do gráfico. Agora, ajuda aí. É uma função do segundo grau, porque a lei de formação dela, para montar os pares ordenados, para montar os pontos para construir o gráfico, é uma lei de formação de uma função do segundo grau, tá? Então o que eu tenho que saber? Já vou adiantar. Função do segundo grau, o gráfico é sempre parábola. Parábola tem essa carinha aqui, a boca dela, a abertura dela é chamada de concavidade e a bundinha dela aqui, o biquinho dela aqui é chamado de vértice. Então a abertura, concavidade e a parte de baixo, vértice, beleza? Então vai ter parábola com a concavidade para cima e vai ter parábola com a concavidade para baixo, e isso tem a ver com o número que multiplica o x quadrado. O número que multiplica o x quadrado for positivo, feliz, concavidade para cima. E se for negativo, triste, a concavidade é para baixo. Igualzinho função do primeiro grau, lembra? Ó? O número que multiplica o x era negativo, decrescente a reta. Se é positivo, crescente. Na do segundo grau é o x quadrado. Se o número que multiplica o x quadrado é positivo, ela é feliz, concavidade para cima, velho. E se negativo, para baixo. Beleza? O que eu tenho que saber? Já vamos dar uma clareada aqui. A parábola vai cortar o eixo y e vai interceptar o eixo x. E eu tenho que saber esses caras, esses são os mais importantes. E depois a gente vai ter que calcular esse carinha que é o vértice. Então na verdade são um ponto que é onde intercepta o y, 2 pontos que são as raízes ou aonde intercepta o eixo x, e a gente tem que descobrir o vértice. Fazendo isso daí, nós estamos no esquema. Então, para interceptar o eixo y, todo ponto do eixo y, x tem que ser 0, tem que fazer f de 0. Vai dar 0 quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. Deu f de 0 igual a 8, formou o par 0, 8. Cara, esse 8 é esse 8, galera. Quando você troca o x por 0, isso aqui some, sobra esse 8. Esse 8, então, exatamente como a função do primeiro grau, é onde lá no primeiro grau a reta passava lá no eixo y, interceptava o y. Aqui é onde a parábola vai interceptar o y. Então a parábola vai cortar o y no 0, 8. Beleza? Então, várias informações. Se é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Se esse número é positivo, o número que multiplica x quadrado é positivo, concavidade para cima. Feliz. O número sozinho é onde intercepta o eixo y. Agora, para descobrir as raízes ou aonde intercepta o x, tem que trocar o y por 0, o famoso igual a 0. A hora que eu igualo a 0, está aí uma equação do segundo grau. E aqui eu vou fazer ela por soma e produto, beleza? Na verdade, vou fazer por trinômio do segundo grau. Dois números que o produto é 8 e a soma é menos 6, é menos 4 e menos 2. Multiplica os dois, dá 8, soma os dois, dá menos 6. Aí, fatorando isso, vai ficar x menos 4, que multiplica x menos 2, tudo isso igual a 0. Aí, para a multiplicação dá 0, ou o primeiro vai ser 0, ou o segundo é 0. Aqui o nosso x vai valer 4, aqui o nosso x vai valer 2. Então esse ponto é o ponto 4, 0 e esse é o ponto 2, 0. Por que a gente descobriu 2 valores? Lá no primeiro grau era uma raiz só. Pelo primeiro grau, uma raiz, primeiro grau. Segundo grau, 2 raízes, tá? Aqui não fiz Bhaskara, né? Usei uma fatoração, caso fatoração. Se tivesse feito Bhaskara, como as raízes são diferentes, dela teria dado maior que 0. Então essa raiz aqui uma é 2 e a outra é 4. Beleza, velho? Agora,
Já até dá para traçar o gráfico, mas quem garante que o vértice vai ser bem aqui, que a bundinha dela vai estar bem aqui, não mais para baixo ou mais para cima? Então a gente tem que calcular o vértice. O vértice é um ponto, galera. Se ele é um ponto, ele tem um x e tem um y, duas coordenadas. Só que como ele é um ponto famoso, a gente vai chamar de xv, yv, ou x do vértice e y do vértice, velho. Pode olhar que o x vai ter um valor do x, se a gente calcular a imagem dele, o f do x do vértice, a imagem do x do vértice vai nos fornecer o y do vértice. Existe um lance na parábola que existe um eixo de simetria exatamente no vértice, tá? Então esse x, ele está exatamente na metade de 2 e 4. Então para calcular o x do vértice, eu posso pegar a primeira raiz, que é o 2, vou chamar de x1, somar com a segunda raiz, que é o 4, e dividir por 2. E isso aqui é uma fórmula para calcular o x do vértice, tá? Por simetria, então, se esse ponto é um ponto médio do segmento, eu somo os dois e divido por 2. 2 mais 4, 6 por 2, o x do vértice nosso, esse número aqui vale 3, tá? Então, exatamente aqui é o 3, beleza? Ó, coloquei o 3 para baixo e ficou meio tosco. Beleza? Então, o 3 é o x do vértice. Existe um outro jeito, galera, vou jogar uma formulinha aí, que é menos b por 2a. Então o x do vértice pode ser calculado por duas formas. Então vamos aí? Vamos olhar aqui, ó. O a é 1, tá? O a, o b e o c são os caras da função, ó. O a é o coeficiente do x quadrado, é 1. O b é o coeficiente de x, é menos 6. E o c é o 8. Beleza? Então o x do vértice vai fazer menos b, fica menos 6, por 2 vezes 1. 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Tem que saber os dois jeitos, tá, pessoas? Agora, o y do vértice está ali, ó. É o f do x do vértice. É a imagem do x do vértice. Beleza? Até tem um outro jeito aqui, eu vou deixar, não vou usar dessa vez, ó. Que é menos delta por 4a. Então tem esse jeito de calcular. E, deixa eu dar uma melhorada aqui que ficou bem ruim. O y do vértice pode ser calculado como a imagem do x do vértice. Então, se a imagem do x do vértice e o x do vértice é 3, eu tenho que fazer f. 3, tá? O x do vértice vale 3. Então, se o x for 3, tem que achar o y dele. Coloca na função. 3 quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. 3 quadrado, 9. 9 menos 18 mais 8. 9 menos 18 é menos 9. Com 8, menos 1. Então, descobri que o y do vértice é menos 1. Então, esse carinha aqui, o valor dele aqui é menos 1. Esse ponto que é o nosso vértice formado pelo x3 e pelo y, menos 1. Cara, o vértice é mega importante para a construção do gráfico. Ele dá precisão gráfica, ele dá uma outra coisa mega importante, porque esse gráfico aqui, ó, ele está atingindo um valor mínimo. Então aqui, exatamente aqui no vértice, tem uma terceira coisa, o cara é uma anta que derruba porra na caneta. Agora aqui, ó, o mínimo da função vale menos 1, tá? O mínimo é sempre o y do vértice. O x que tornou mínimo é o 3. E quando o x for 3, o valor mínimo dessa função é menos 1. Beleza? Fechou? Então o vértice traz precisão gráfica, ele traz máximos e mínimos, mínimo nesse caso porque a concavidade está para baixo, se for concavidade para cima aqui vai ser um ponto de máximo. E tem uma terceira coisa, galera, vai ficar tudo apertado, vai aqui mesmo. Ele ajuda a gente a calcular a imagem, cara. Porque o que é imagem? São os valores de y. Lá, nas aulas do ângulo box, vocês devem ter visto que a imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo y. É a sombra do gráfico sobre o eixo y. Se eu colocar a lanterna aqui, projetar o gráfico sobre o eixo y, o menor valor aqui, o menos 1, vai formar uma retinha que não tem fim, porque a parábola não termina aqui. Então a imagem, ó, está começando no menos 1, então é um intervalo que vai do menos 1 até o infinito positivo. Beleza? Então o vértice é importante para precisão do gráfico, para dar valor de máximo ou de mínimo e também para a gente calcular a imagem. Beleza, pessoas? Fechou? Então vou dar mais 2 exemplos disso para a gente continuar. Vamos dar mais um exemplo aqui, tá? Então a gente fez o primeiro exemplo, tá? Que deu 2 raízes diferentes. Então, ó, o primeiro gráfico teve esse formato aqui, tá? Porque teve 2 raízes diferentes. Então,
esse exemplo do exemplo anterior é quando lá na equação do segundo grau, para você descobrir as raízes, o delta dá maior que zero com duas raízes diferentes, tá? Esse é o caso em que o delta vai dar igual a zero, tá? Então a parábola ela vai só encostar no eixo x, porque as duas raízes, aqui x1 e x2 são diferentes, aqui x1 e x2 são iguais. Esse é o caso do delta igual, tá? Então a gente vai avaliar esse aí e no terceiro exemplo, quando o delta for negativo, delta negativo não tem raízes nos reais, né? Então não tem um valor de x. Então a parábola não vai encostar no eixo x. Então a gente já viu esse caso, agora a gente vai avaliar o caso em que o delta é igual a zero. Beleza, pessoas? Então vamos aí, mano. Pega essa parada. Agora eu vou usar toda a técnica possível. Eu sei que isso é uma função do segundo grau ou função quadrática. Quadrática é função do segundo grau, tá? Então, esse número aqui ele é positivo, então indica que a concavidade é para cima, ela é feliz. Esse número sozinho indica para mim onde vai cortar o eixo y, lá no 4. Para isso, o nosso x tem que ser zero, porque é um ponto do eixo y. Então, a abscissa é sempre zero. Tem que descobrir as raízes, e para descobrir as raízes é onde corta o eixo x, ou seja, o y tem que ser zero. Então tem que pegar a função x² menos 4x mais 4 e trocar o y por zero. Cai na equação do segundo grau, tá? Aqui, ó, eu vou fazer um bascão só para você se ligar. Então vai ficar b² menos 4ac, tá? O a é 1, o b é menos 4 e o c é 4. Beleza? Vamos separar? A1, b menos 4 e o c é 4. Então delta está dando 16 menos 16, delta zero, tá? Delta zero significa que as duas raízes são números iguais. Fechou, velhinho? Tranquilidade? Então o x ficou menos b, menos 4, mais ou menos raiz de zero, que é zero, dividir por 2. Então vai dar 4 dividido por 2, a nossa raiz é 2, tá? Na verdade são duas raízes que valem 2, tá? Então é o ponto 2, 0. Beleza? Fechou? Então, ó, o gráfico já tá para ter uma puta noção, velho. Que o gráfico vai ficar assim, ó. Ele tá crescente, né? Mentira, concavidade para cima, falei besteira, crescente é coisa de função do primeiro grau. Concavidade para cima é feliz, corta o y no 4 e no x valendo 2. Dá uma parábola aqui, irmão. Interceptou no y valendo 4 e aqui o x é 2. Quando isso acontece, esse caso de novo é quando o delta deu zero na hora da equação do segundo grau para descobrir as raízes. Então a parábola ela tangencia o eixo x. Só tem um único valor em comum, que é o x valendo 2. Beleza? Nesse caso você já economiza de calcular o x do vértice e o y do vértice. Ó, o x do vértice não é somar as duas raízes e dividir por 2? Ou fazer menos b por 2a? Vamos usar esse caso de novo? Se fosse para somar as duas raízes, 2 mais 2, 4, dividir por 2, dá o 2 que está ali. Simetria. Menos b por 2a vai dar menos 4 por 2 vezes 1, deu 2. E o y do vértice é sempre a imagem do x do vértice. Então eu tenho que fazer f de 2. Se eu trocar o x por 2 aqui, ó, 2² menos 4 vezes 2 mais 4 vai dar 0, meu irmão. 0. Então o f de 2 deu... Deu errado aqui, cara. O f de 2 deu 0. Então ó, o vértice aqui, ó, é o ponto 2, 0. Então, quando uma função do segundo grau, na hora do cálculo das raízes, o delta dá 0, significa que ela vai tangenciar o eixo x. E a própria raiz, esse valor de x, já é o x, que é do vértice. E a imagem do 2, que vai ser o 0, é o y do vértice. Você economiza a conta, beleza? Esse 2, nesse ponto aqui, a gente tem o mínimo da função. E o mínimo da função não é o x valendo 2, o mínimo da função é o y valendo 0, tá? Então, em vértice, no vértice, sempre tem precisão gráfica, máximos e mínimos. De novo, esse caso é um caso de mínimo, tá? E também dá pra gente calcular a imagem. A imagem é a sombra do gráfico sobre o eixo y. Se eu coloco uma lanterna aqui e projeto o gráfico sobre o y, vai formar uma retinha aqui, velho, que tá começando no 0 e não tem fim. A imagem fechada no 0 não tem fim, vai até infinito positivo, podia ser assim, y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual que 0, ou podia ser r mais.
Olha quantas formas de eu poder estar escrevendo aí o nosso conjunto imagem. Então esse caso aí, o primeiro deu duas raízes diferentes, na hora do Bhaskara delta maior que zero. Aqui deu duas raízes iguais, delta igual a zero, o gráfico tangencia o eixo x. Então esse valor, que é a raiz, passa a ser o próprio x do vértice, o cálculo do x do vértice é desnecessário daí. Belezinha? Falta um exemplo só para a gente fechar. Vamos pôr mais um exemplo? Tá? Então aqui fiz questão de pegar agora um cara que a concavidade é para baixo, que a gente não tinha feito nenhum. Pode ver a lei de formação tá faltando um monte de coisa, mas o número sozinho é onde intercepta o nosso eixo y, então é o ponto em que o x é 0 e o y é menos 4. Lembrando que é ponto do eixo y, o x é 0, tá? Tem que descobrir as raízes. Para descobrir as raízes, iguala a 0. Pega a função e troca por 0. Vai ficar menos x quadrado igual a 4. Multiplica por menos 1, x quadrado. Ih, vai dar merda, ó. Tá dando mais ou menos raiz de número negativo, cara. Raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Só que não existe. Então, cara, significa que quando... Eu não fiz Bhaskara aqui, tá? Mas se eu tivesse feito, é o caso em que o delta daria menor que zero. Delta menor que zero, não existe raízes nos reais, tá? Significa que não tem interseção com o eixo x. A parábola não cruza o eixo x, velho. Não tangencia e não intercepta. Não tem ponto de interseção. Agora o vértice. Vamos pro vértice, velho. O vértice é xv, y/v. X do vértice. Como é que eu vou somar as duas raízes e dividir por 2? Pela simetria, se eu não tenho raiz. Então aqui só tem jeito. Menos b por 2a. Aqui o a é menos 1, o b não tem, é 0. E o c vale menos 4. Né? Então ficou menos 0 por 2 vezes menos 1. E x do vértice 0 dividido por 2, x do vértice é 0. O y do vértice é sempre a imagem do x do vértice, é o f de 0, beleza? F de 0, menos 0 quadrado menos 4, troca x por 0, deu menos 4. Então o vértice formado pelo x0 e pelo y menos 4, beleza? Vamos pro gráfico, velho? Vamos aí. Então eu sei que a concavidade é para baixo, ela é triste, né? Ela corta lá no menos 4 e o vértice é o menos 0, menos 4. Então, olha o... Pô, que parábola louca, velho. Ó, aqui é o menos 4. Porra, vai ficar uma merda aqui, mas vai assim mesmo, ó. Olha que parábola louca. Então, por que concavidade para baixo? Concavidade para baixo porque o número que multiplica o x quadrado aqui é negativo. Então, ela é triste, tá? Interceptou no y valendo menos 4. Que é o termo independente aqui da função, é para quando x vale 0, tá? Deixa eu botar de azul aqui, todos estão de vermelho, mano, nada contra. Então aqui, menos 4, beleza? Fechou? Então o vértice é o ponto, é exatamente o ponto, o V que está aqui, ó. É o ponto, agora vou colocar, vai ficar meio ridiculinho aqui, ó. Mas o vértice, o x é 0 e o y é menos 4, tá? Esse é um ponto de máximo e de mínimo, agora esse cara aqui é um valor máximo. E o máximo da função é o y valendo menos 4. Beleza? Imagem. A imagem é a sombra sobre o eixo y. Está vindo, ó, se eu faço uma projeção sobre o eixo y, está vindo lá do infinito negativo até chegar no menos 4. Então a imagem aberta no infinito negativo até o menos 4 fechado, ou y pertencente aos reais, tal que o y é menor ou igual que menos 4. Beleza? Galera, destrinchei 3 exemplos fortes, fizemos tudo aí, coloquei todas as características possíveis e impossíveis para construção gráfica, imagem, máximos e mínimos e o cálculo das raízes e do vértice. Vamos para o exercício de aula, velho. Vamos então, galera, ó, exercício 1. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel, seção transversal é um corte paralelo à base. Tipo, se eu pego aqui um cilindro e faço um corte nele paralelo à base, a figura que forma é um círculo, tá? Então a seção transversal é um corte paralelo à base. Então, a seção transversal do túnel e a tampa do concreto tem contornos de um arco de parábola. Então quando ele faz o corte no túnel, que eu entendi é assim, ó, o túnel tá assim, tá? A hora que ele faz um corte paralelo à base,
é um arco de parábola, beleza? Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal do nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte função, cara. Eu só vou colocar em ordem diferente, ó, menos x quadrado mais 9, já inverti. Sendo x e y medido em metros. Cara, que função é essa? Isso é uma função quadrática, função do segundo grau. Vamos ver. Sabe-se que a área sobre uma parábola, então a área sobre a parábola, eu estou representando assim, ó, beleza? É 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Então, se a parábola está aqui, o retângulo que ele está falando é esse retângulo que contorna a parábola, beleza? Aí, qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros? Ele quer a área da parábola. Então eu tenho que achar, fazer 2/3 da área desse retângulo. Agora vamos entrar na função do segundo grau. Então ele deu a lei de formação da função daí, menos x quadrado mais 9. Vamos avaliar ela aqui, ó. Então a primeira coisa, o x quadrado negativo aí, triste, com cavidade para baixo. O número sozinho é onde intercepta o eixo y, é o ponto 0,9. De novo, o ponto do eixo y, a abscissa é sempre 0. Beleza? Descobrir raízes é descobrir onde intercepta o eixo x. Troca o y por 0. Então pega a função e iguala a 0. Passa o x quadrado para lá, fica x quadrado igual a 9. Tirou raiz, não esquece nunca do mais ou menos, e raiz de 9, 3. Então deu o ponto 3, 0 e menos 3, 0. Então essas são as raízes. Belezinha? Vamos tentar já dar uma rabiscada aí, velho? Então vamos aí. Vamos tentar. A cidade está perguntando, mas e o vértice? Mas é que eu enxerguei uma parada. Então olha aí. Ela vai ter concavidade para baixo, vai cortar no 3, no menos 3 e no 9. Então tá assim, ó, menino, ó. Aqui é menos 3, aqui é 3 e aqui é 9. Então o que está acontecendo é que o vértice está coincidindo com aquele 9. Quer ver? Ó? O x do vértice, vamos calcular o vértice então, vai? Só para você tirar da cabeça. O x do vértice é soma as raízes e divide por 2. Então eu somei as raízes e dividi por 2 dá 0. Então, y do vértice tem que fazer o f do x do vértice. Então tem que fazer f de 0. Trocar x por 0 vai dar 9. Então formou ponto 0 e 9. É esse mesmo cara, então ele é o próprio vértice. Então o retângulo que ele está falando, cidadão, está aqui, ó. Mal desenhado pra caralho, mas vamos aí. Aqui, ó. Então o que o mano quer nos dizer? Eu vou pagar a parte que não está interessando aqui. O que o cara quer? Ele quer essa área aqui, velho. Sobre a parábola, que eu chamei representei desse jeito. E para eu calcular, eu vou ter que fazer, então vamos aí, o cálculo da área sobre a parábola, eu tenho que fazer 2/3 da área do retângulo. Pô, galera, área de retângulo, velho, base vezes altura. A altura aqui é 9, e a base do meninão aqui, de menos 3 até 3, tem 6. Então é 2/3 de base vezes altura. É isso? 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 6, 36, mano. Agora tem que ver se ele joga alguma unidade de medida aí. Metros? É isso a parada? Então 36 metros quadrados é a alternativa C. Porra, animal. Mas ó, envolveu o quê? As raízes, tá? Fazer a construção gráfica dele. Então por isso que eu foquei naqueles 3 exemplos para você pegar a manha da melhor forma possível de como caracterizar os gráficos, tá? E como construir da melhor forma possível. Avaliar a lei de formação, de já saber onde são as interseções, esse número sozinho de quarto y, se é igual a 0, já descobre as raízes, aonde vai interceptar o x, tá? Achou as interseções, percebemos que o vértice estava coincidindo com esse cara, tá? E aí o enunciado falou que a área era 2/3 da área do retângulo. Aí vimos que o retângulo um lado é 6, outro lado é 9, mandamos bala, já era, velho. Questão 1 é nóis. Aí, velho, vamos agora para a questão 2. Unicamp, galera, muda a conversa. Seja o C um número real
E f de x igual a x quadrado menos 4x mais c. Ele fala que esse c é um número real, tá? Aí é uma função do segundo grau, definida para todo x real. Ele fala que quando ele fala isso que é o domínio real. E considera a parábola, que é o gráfico y igual a f de x. Lembrou um monte de coisa no enunciado aí, que função do segundo grau é parábola e tal. Geralmente ele não faz isso não, hein? Determine esse c no caso em que a abscissa é ordenada do vértice, o x do vértice e o y do vértice, a soma deles seja nula. E esboce o respectivo gráfico. Belezura? Então vamos pensar aí. Esboce o gráfico para o x entre 0 e 4. Ele quer que você desenhe o gráfico, o x valendo 0 até o x valendo 4. Eu já fiz uma representação e a gente vai chegar nisso daí. Então vamos pensar aqui um pouco aí. Vamos lá. Se eu achar o x do vértice é menos b por 2a. Vamos, porque está envolvendo o x do vértice. Então vai lá, o b é menos 4, então é menos 4 por 2 vezes o a, que é 1. O a é 1, tá? E o b vale menos 4 e o c é o c. Então menos 4 por 2 vezes 1, o nosso x do vértice deu 2. Beleza, velho? Se o x do vértice dá 2, o y do vértice mais o x do vértice não dá 0? O x é 2. Então, descobri que o y do vértice vale menos 2. Então, o que significa? Que o f do x do vértice, que é 2, é o y do vértice, que é menos 2. O y é sempre a imagem do x, em particular, o do vértice. Faz lá f de 2. Vai ficar 2 quadrado menos 4 vezes 2 mais c, porque eu tinha x por 2, e o f de 2 vale menos 2. Então, o f de 2 vale menos 2. Então, 2 quadrado. 4 menos 8 mais c, ficou menos 2, 4 menos 8 é menos 4, passa esse cara somando, vai dar 4 menos 2, o nosso c vale 2. Então, a primeira parte, calcule o valor de c, beleza? O nosso c vale 2. Então, esse carinha que está aqui é 2, beleza? Então, a função, galera, ficou f de x, x quadrado menos 4x e o c que vale 2. Então a gente tem a lei de formação. Se a gente tem a lei de formação, a gente consegue fazer a porra do gráfico, velho. E é o que ele está pedindo de 0 até 4. Então a primeira parte do exercício descobrimos pelo x do vértice, pela informação que ele deu, tá? Calculando o x do vértice, substituímos a expressão que ele deu, que é a soma do x do vértice e do y do vértice é nula, achamos o y do vértice, então o f de 2 é menos 2, substituímos, pau na máquina, achou o c. Agora, então eu sei que a função corta o y no 2, tá? O eixo y, lá no 2, beleza? Eu tenho que descobrir as raízes, e para descobrir as raízes eu vou igualar a 0, tá? São os valores que interceptam o eixo x, e já sei o vértice. O vértice é formado pelo x2 e pelo y menos 2. Se x for 2, o y vai ser menos 2. Olha o vértice aí, mano. O vértice já está dado. Eu já tenho esse cara e tenho esse, beleza? Igual a 0, bascão. b quadrado menos 4ac. Então tá dando 16 menos 8, delta deu 8. Olha, vai dar raiz exata. X igual a menos b, 4 mais ou menos. Ó, raiz de 8, escrevi o 8 assim, ó. 4 vezes 2 é 8, beleza? Dividido por 2. Então ficou 4 mais ou menos, raiz de 4, 2, fica 2, raiz de 2 sobre 2. Vou apertar DR, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 raiz de 2 por 2 dá mais raiz de 2. E menos 2 raiz de 2 por 2, menos raiz de 2. Tá? Então esse carinha aqui é 2 menos raiz de 2, que é a raiz. E a outra raiz aqui é 2 mais raiz de 2. Belezinha, velho? Tá tranquilo? Agora tá faltando só descobrir, porque vai de 0 até 4. Então vamos fazer o f de 4 para descobrir quanto vale. Troca aqui na função 4 quadrado menos 4 vezes 4 mais 2. Então ficou f de 4, aqui dá 16 menos 16, o f de 4 deu 2. Então se o x for 4, o y é 2. Tá aí, velho. Mas de novo, o básico é saber a construção gráfica, o vértice, saber como é que calcula as raízes, as interseções, tá? Então a gente vai usando toda essa teoria dentro desses enunciados mais cabeludos um pouco. Vamos fazer a letra B. Galera, vamos para a letra B, que é uma paulada na cabeça, cara. Puta exercício muito louco. Ó,
Considere os pontos de coordenadas. Então, o ponto A, o x dele é A e o y é f de A. O ponto B, o x dele é B e o y dele é f de B. Tá? Então, dados dois pontos, tranquilo. Onde A e B são números reais. Ele fala que esse número A é menor que B, tá? Ambos reais. Aí, sabendo que o ponto médio do segmento AB é 1C, ó, ponto médio 1C, beleza? Determine A e B. Mano, então, vamos aí. Então é o seguinte, cara. Eu tenho a função segundo grau que eu não tenho esse valor C, que por mais que lá na letra A a gente tinha descoberto o valor para ele, a letra B é independente da letra A. Então vamos achar o ponto A? Tem que fazer f de A. E f de A é A quadrado menos 4A mais C, beleza? Então o ponto A é o x valendo A e o y é A quadrado menos 4A mais C. Agora vamos fazer o f de B. Troca por B, vai ficar B quadrado menos 4B mais C. Então o ponto B é B e B quadrado menos 4B mais C. Então achamos os dois pontos A e B. Aí ele fala que o ponto M é ponto médio de AB. Cara, se ele é ponto médio, o valor de x dele, que é 1, basta pegar o x do A, somar com o x do B e dividir por 2. Ponto médio, galera. Média aritmética. Passa o 2 para lá, fica A mais B igual a 2. Beleza? Agora, isso eu fiz para o x. Agora o y. O y dele é C. Então tem que somar o y do A, que é A quadrado menos 4A mais C. Somar com o y do B. O y do B é B quadrado menos 4B mais C. E dividir o resultado por 2. Então aqui é mais azia, ó. Passo 2 para lá, 2C. Aí ficou A quadrado mais B quadrado menos 4A menos 4B mais 2C. Os 2C dá para trocar de lado, então ficou A quadrado, B quadrado, menos 4A, menos 4B, tudo isso igual a zero. Se eu isolar o B é 2 menos A. Então vou trocar aqui, ó, A quadrado mais, onde tem B, vou trocar por 2 menos A, menos 4A, menos 4 vezes o B, que é 2 menos A, tudo isso igual a zero. Aí ficou A quadrado mais 2 menos A, só que aqui é quadrado, galera, ó, vacilei. Então é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Trinômio quadrado perfeito. Menos 4A, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 4 vezes menos A dá mais 4A. Tudo isso igual a zero. Então já vi aqui que tem o menos 4A que corta para ser 4A. A quadrado com A quadrado é 2A quadrado. Menos 4A, tá aqui, e 4, menos 8, menos 4. Formou uma equação do segundo grau. E dá para dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2 aqui, ó, ficou A quadrado menos 2A menos 2 igual a zero. Vamos fazer o bascão? Então vai dar B quadrado menos 4 vezes A vezes o C, tá? Aqui o A é 1, o B é menos 2. E o C é menos 2. Então ficou 4 mais 8, delta deu 12. É isso? Isso aí, mano. Aí ficou A igual, bascão, galera, menos B mais ou menos raiz de delta, escrevi o 12 assim, e divide por 2. Então ficou 2 mais ou menos 2 raiz de 3 por 2, dividiu por 2 vai dar 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Então a gente acabou descobrindo dois valores aí para o A. Então vamos pensar agora. Se A for 1 mais raiz de 3, ou se o A for 1 menos raiz de 3, porque a gente tem que achar o B. E o B é 2 menos A. Então vai ficar 2 menos tudo isso. Então ficou 2 menos 1, 1 menos raiz de 3. Então, se o A for 1 mais raiz de 3, o B deu 1 menos raiz de 3. Belezinha? Então, de novo, ó, deixa eu melhorar aqui, que o B era 2 menos A. Então, só substituir aqui 2 menos o A. Achei que o B é 1 menos raiz de 3, tá? Agora,
tem uma informação importante, ele fala que o A tem que ser menor que o B, tá? E nesse caso aqui o A é maior que o B, então essa resposta não rola. Agora vamos ver, se o A for 1 menos raiz de 3, vai ficar 2 menos 1 menos raiz de 3, tá? Aí o B vai dar 2 menos 1 mais raiz de 3. Agora, repara que 1 mais raiz de 3 é maior que 1 menos raiz de 3. Então, o A, como o A é menor que B, então é essa a resposta. O A é 1 menos raiz de 3 e o B é 1 mais raiz de 3. É um exercício que, de olhômetro aí, muito poluído, com muita informação. Mas a gente fez um ponto médio, somou os x, dividiu por 2, somou os y e dividiu por 2, tá? Achamos uma relação entre A e B, juntamos, recaiu numa equação no segundo grau, achou dois valores para A e B, como A é menor que B, o A é 1 menos raiz de 3 e o B é 1 mais raiz de 3. Belezinha, galera? É base, então. Pessoas, vamos para a questão 3, mais uma do Enem. Olha quanta função do segundo grau tem no Enem, hein, cara. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Niemeyer, localizada na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas faraólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbodas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóboda com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual é a medida da altura H em metros? A altura H é essa distância que está aqui. Isso daqui é a altura H. Então, é esse o exercício. Então, antes de entrar no exercício, cara, queria relembrar algo aqui com vocês que a gente já fez nas equações do segundo grau e que vai funcionar também perfeitamente nas funções do segundo grau, que é a forma fatorada. Lembra? Uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, podia ser escrita assim: a vezes x menos x1, x menos x2 igual a zero. x1 e x2 eram as raízes de forma fatorada. Se essa é a expressão do segundo grau, é válida para as funções do segundo grau. Vou lembrar uma aqui, ó. Vou pegar essa função, x² menos 5x mais 6, tá? Se eu fizer um Bhaskara aqui, ó, b² dá 25, menos 6 vezes 4, 24, delta dá 1, beleza? X igual a 5 mais ou menos raiz de 1, divide por 2, ó, 5 mais 1, 6 por 2, 3, 5 menos 1, 4. As raízes são 3 e 2, então a forma fatorada é A vezes x menos x1, x menos x2. O A é o número que multiplica o x², o coeficiente que indica a concavidade, nesse caso aqui o A é 1. Aí vai ficar x menos 3, que é a raiz, vezes x menos 2, que é a outra raiz. Então, multiplicar por 1, sobe esse 1 que está aqui, ó, forma fatorada, transformou em produto. E por que a forma fatorada é importante? Porque quando você iguala a zero, você está descobrindo as raízes, cara. E é exatamente as informações que a gente tem nesse exercício. Então, se a gente olhar a figura 2, né? Eu fiz o eixo X exatamente aqui horizontal, o eixo Y é exatamente onde está mostrando o valor da altura dele. Então, essa distância é 5 metros, que ele fala, então aqui é 5. Então, se aqui a distância é 5 metros, para cá é menos 5. Aí, essa distância é 4, aqui é menos 4, tá? Porque é negativo. E quando aqui for 4, a alturinha do carinha aqui do retângulo que forma aqui é 3. Então, forma essa figura. Cara, eu tenho as raízes e vamos avaliar a altura, que é o valor que ele está procurando aqui. Se aqui é 0, o f de 0 vai ser exatamente esse cara. Então, se eu achar a lei de formação da função e fizer o f de 0, eu achei a altura, velho. Então, forma fatorada. Eu tenho que saber a lei de formação. Então, ou eu vou escrever ax² bx mais c, que é a função quadrática do segundo grau, ou eu vou escrever isso. E por que eu vou usar a forma fatorada agora? Porque eu tenho as raízes, x1 e x2 são as raízes, cara. Então, vamos embora, velho. Vai ser a vezes x menos x1, x menos x2. Aí ficou f de x igual a vezes, aí ó, x menos 5, que é a primeira raiz aqui, e ali x menos 5, beleza? Tranquilão?
tem uma informação aqui para a gente poder descobrir o A. O f de 4 é 3. Então, se eu trocar o x por 4, aqui vai dar 4 mais 5 e aqui 4 menos 5. E o f de 4 vale 3. Aí 4 mais 5, 9. 4 menos 5, 1. Passa esse 9 dividindo. 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. Descobrir o A. Então, olha a função aqui agora. Ó. F de x, o A é 1/3. A primeira raiz, então aqui ficou x menos 5 e x mais 5. Porra, acabei de descobrir a função. Só que essa função que está aqui, galera, se eu aplicar a distributiva, eu chego nesse formato que está acostumado na função do segundo grau. Se eu deixar isso aqui, eu deixei na forma fatorada e deixa assim mesmo. Agora, o exercício não está pedindo a altura. Você traduziu para mim que essa distância que está representando a altura é a imagem do zero. Se eu calcular o f de zero, vai dar o h. Então, troca por zero, velho. Faz f de zero. Vai dar 1/3 de 0 mais 5, 0 menos 5. É isso? Aí deu merda. Aqui, pessoas, ó. 4 menos 5 é menos 1. Vamos arrumar aí. Óbvio que o A tinha que dar menos 1/3. Por quê? Porque a concavidade é para baixo. É óbvio, por isso que eu estava dando errado ali na minha conta, tá? Então já achei onde estava errado aqui, ó. Então, ó, aqui 4 menos 5 dá menos 1 e não 1. Então aqui dá menos 9, passa dividindo menos 1/3. O A é o coeficiente da concavidade, tá? E se a concavidade é para baixo, esse número tinha que dar negativo. Fui eu que viajei na conta aí, ó. Então aqui é menos 1/3, aí ficou menos 1/3, 0 mais 5, 5, e 0 menos 5, menos 5. Então o f de 0 está dando menos e menos mais, 5 vezes 5, 25 sobre 3. Então a altura que ele estava procurando é 25 sobre 3. Então vamos ver aí, 25 sobre 3 é a letra D. Cara, forma fatorada a gente vai usar, você tem que saber forma fatorada, velho. O próximo exercício que a gente vai fazer aí, que é o último, vou parar no 4, tá? E aí na semana que vem, 5 e 6 e faz um aprofundamentinho. Tô achando legal esse esquema nas aulas gravadas, tá? Então, forma fatorada, A vezes x menos 1, x menos x1, x menos x2. Quando usar a forma fatorada? Quando você tem as raízes. Se você tem as raízes, você já substitui. E para achar esse A, que é o coeficiente da concavidade, ele sempre dá uma segunda informação. Tipo aqui eu usei que f de 4 era 3. Podia usar que o f de menos 4 era 3 também, ia chegar no mesmo resultado. Belezinha? Tranquilo? Vamos para a última questão. Vamos para a questão 4. Fulvestão, para fechar, só pedrada, né? Fizemos hoje animal as questões. Então vai faltar 5 e 6 que fica para a próxima aula, tá? Queria já que vocês viessem com essas questões prontas para a próxima aula. Então a hora que eu começar o vídeo da semana que vem, você já tá com as questões para você já ir comparando as questões para a gente ir tirando as dúvidas. E eu vou fazer um aprofundamentinho, vou fazer vocês ficarem ninja, cara. Beleza? Então eu quero dar mais um grauzinho, cara. Beleza? Então, vamos aí. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura abaixo. O ponto P, então tem um ponto P, tá bem na bala aqui, assim, ó. Dá uma olhada na minha bala aqui, mano. A bala, ponto P sobre o terreno, que é o pé da perpendicular. Pé da perpendicular é o seguinte. Se eu desenho uma retinha perpendicular, esse ponto O, que é onde intercepta aqui, é chamado pé da perpendicular. Cadê? Ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular, traçado a partir de um ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento. Então daqui para cá ele anda 30. Desde o instante até o instante que o projétil atinge o solo. Então ele taca, pá, o projétil vem, ele caminha 30 metros. Então aqui vale 30. Beleza. A altura máxima do projétil é 200 metros acima do terreno. Então aqui, ó, o terreno está aqui, 200 metros aqui. É atingida no instante que a distância percorrida por P é 10. Então, quando aqui chega no 10, a balinha chega aqui, ó. Se aqui for 10,
então a altura máxima é 200. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então ele quer saber essa altura aqui, ó. A partir daqui ele foi lançado, quanto é essa altura? Cara, de novo, função do segundo grau, velho, porque é parabólico o movimento. Função do segundo grau ou função quadrática é assim que escreve. Ou a clássica AXx menos 1, x menos x2, que é a forma fatorada, velho. E de novo, quando eu vou usar a forma fatorada quando tiver raiz? Essa parábola, uma raiz aqui eu tenho, que é o x2, tá? O 10, que é o ponto de máximo, onde o x torna o y máximo, é o lance da simetria vertical, ele está bem na metade. Então esse 10, esse outro valor que eu não sei, se eu continuasse a parábola aqui, ó, esse valor seria a segunda raiz. Aí pela simetria, eu sei que o 10 é o x1 mais esse x2 aqui, que é 30 dividido por 2. Média aritmética, passo 2 vai dar 20, igual a x1 mais 30, passou subtraindo, menos 10. Então aqui vale menos 10. Então eu tenho, mano, as duas raízes, cara. E o que o cara tá querendo? Se ele quer essa altura, de novo, é para quando o x for zero. Se ele quer a altura, eu tenho que fazer de novo, igualzinho o exercício anterior, o f de zero. E para fazer o f de zero, eu preciso da função e eu vou fazer forma fatorada, velho. Então tá aqui f de x, o a que eu não sei ainda, a gente vai ver aí, vai ficar x menos 10 vezes x menos a segunda raiz, que é 30. Aí a informação, o f de 10 é 200, o f de 10 é trocar x por 10, ó, vai ficar 10 mais 10, 10 menos 30, o f de 10, 200, igual a vezes 20, e 10 menos 30, menos 20, então aqui deu menos 400, passou dividindo, está dando 200, menos 200 por 400, simplifica aí, dividiu por 2, deu menos meio. Agora fiz certinho a conta que não fiz errado no exercício anterior. Tinha que dar negativo porque o A é o coeficiente da concavidade, e se a concavidade é para baixo, é porque esse número A tem que ser um número negativo. Lindo. Então vamos aí, mano. Ficou f de x, o A é menos meio, que multiplica, agora aqui ó, x mais 10, que está multiplicando x menos 30. Mano, o que esse cidadão quer? Ele quer a altura. E a altura, traduzindo essa questão para a linguagem da função, se x for zero, vai dar h. Então ele quer o f de zero. Troca por zero, irmão. Aqui ó, menos meio, 0 mais 10, 0 menos 30. Então o f de 0 deu menos meio, 0 mais 10, 10, 0 menos 30, menos 30. Então em cima está dando 300 dividido por 2. Então a altura lá do penhasco, lá da onde o cara lançou, é 150 metros, né, velho? Metros. Putz. Cara, de novo, duas questões com enunciados totalmente diferentes um do outro, tá? E que usando a mesma parada. Uma questão do Enem que envolvia forma fatorada e essa da FUVEST aí, que tem esse projétil aqui que foi lançado, velho. Então, percebam a importância disso, hein, galera? Forma fatorada é diferencial, tá? Saber calcular os vértices, tudo bonitinho, aquele lance do gráfico, a gente fez vários exemplos, cara, é um esquema. Mas ainda dá pra gente aprofundar um pouquinho mais, eu vou fazer isso aí na próxima aula, tá? Então a gente vai fazer as questões 5 e 6, vou corrigir mesmo, não vou passar gabarito não, vou corrigir, mais um extrinha, 2 extrinha, para deixar ferrado o negócio mesmo, e aí a gente vai entrar para estudo das funções, dos sinais aí da função. Beleza, galera? Mano, foi um prazer, como sempre. A aula bem pesada hoje, mas foi muito legal. Galera, valeu, tamo junto.